Ele é representante de um e representante de dois. Vocês têm muito por dois aqui. Geralmente. Foi sobre isso, aqui entre os caras aqui. Não, mas eu vi nome substitutos, é que as pessoas não falam, fizeram. Desculpa, não lembro o seu nome. Kathleen, e o seu? Jorge? George, tá. Até o próximo semestre eu vou lembrar. Eu costumo enviar as aulas em PDF para vocês, depois para os representantes, tá? Então depois do intervalo, vocês só pegam o meu contato, entre em contato e aí eu mando para vocês. Como vocês preferirem. Então pode ser. Aí vocês me passam um e-mail e eu já mando, tá bom? Não prometo ser hoje, talvez amanhã, tá? Mas eu envio o PDF para vocês, tá? Então não precisa ficar muito preocupado em copiar todas as letrinhas. Tentem copiar mais do que eu falar, tá? E eu sempre dou dicas. Então assim, olha, isso aqui, fixe isso aqui, grave isso aqui, sublinhe isso aqui. Então gravem, porque provavelmente tem 80% de chance de cair na prova quando eu salientar ali alguma questão, tá bom? Então dou muitas dicas. Então aí dentro, a gente vou começar de novo, né? Então a nossa apresentação das normas interfere tanto na atividade profissional, na área da saúde, tanto no âmbito clínico, hospitalar e de pesquisa, tá? Então a gente vai passar por essas três grandes áreas. Considerando a formação de profissionais da área de saúde comprometidos com as diretrizes de conduta e diz respeito às questões de biossegurança, tá? Então a biossegurança, ela está envolvida em todas as áreas, em todas as profissões, tá? Então quem já trabalha aqui em algum lugar, ao longo do curso, vai pensando aí no que pode ser inserido ali de biossegurança. Não é só na área da saúde, tá bom, gente? E a gente traz também informações porque vocês vão trabalhar com pessoas, tá? Então, seja na área esportiva, seja dentro de um CTI, enfim, a gente vai ter contato com pessoas. Geralmente, essas pessoas vão ter uma vida ocupacional, tá? E a gente tem que considerar também ali os fatores de risco inseridos em cada profissão, tá bom? Então, é uma pessoa que está muito exposta ao sol, quais são as questões que ela está utilizando ali para prevenir? Porque a gente sabe que uma longa exposição ao sol pode predispor a alguns tipos de doença, como, por exemplo, câncer de pele, né? Então, a questão de EPI, enfim, a gente vai trazer isso aqui ao longo do semestre, tá? E a gente faz uma discussão em relação à Lei Nacional de Biossegurança, número 11.105. Eu vou passar também essa lei para vocês em PDF, para vocês darem uma lida, tá? Então, nossos objetivos gerais está aí dentro de facilitar, né, ao aluno a compreensão da necessidade da utilização das normas de biossegurança pelo profissional, da área da saúde principalmente, né? Novamente, tanto na área clínica e hospitalar, quanto na hora da pesquisa, tá? Então, o quanto que é importante a gente seguir cada uma das regras, tanto por segurança própria, quanto por segurança dos nossos pacientes. Dentro dos objetivos específicos, né, ao final do curso, os alunos deverão estar aptos a identificar os principais agentes físicos, químicos e biológicos que vão causar risco à saúde humana, conhecer e interpretar o adequado uso de equipamentos de proteção individual, a fim de realizar práticas laboratoriais, clínicas e hospitalares, né, adequadas com relação à segurança da saúde humana, aprender sobre as condutas éticas e o uso de animais de laboratório, compartilhando com as normas de biossegurança 11.105. Então, vocês percebem que essa lei ela vai abranger, além da saúde humana, a saúde dos animais, tanto inseridos nas pesquisas quanto não, e também a questão ambiental, tá? Pra gente, acaba que o que se aplica mais é a questão da área da saúde, tá bom? Mas a gente tem que ter um conhecimento geral também, pelo que eu falei pra vocês, porque a gente vai lidar com os pacientes que estão inseridos nesses meios, tá? Nosso conteúdo programático. Então, a gente vai ver a introdução à biossegurança e riscos em si, níveis de biossegurança, precauções universais, exposição ocupacional e a material biológico, equipamentos de proteção, e aí aqui, principalmente aqui vocês vão ver que se aplica a diversas áreas, tá? Representação gráfica da biossegurança, seja mapa de risco, gerenciamento de resíduos e vigilância sanitária, uso de animais de laboratório, biossegurança em biotério. Vocês entendem o que é biotério? Alguém tem? Nossa, nunca ouviu falar essa palavra? Então, oi? Não ouviu? Tá. Assim que eu gosto, vocês perguntem. Então, o biotério é o local onde ficam armazenados, né, guardados de uma forma segura e ética os animais de pesquisa, tá? Geralmente camundongos e ratos de laboratório,
tá? Então tem toda uma norma, controle de luminosidade, controle de temperatura, oferta de água e alimentos para eles. Então é tudo muito regulado e muito paramentado, tá? Então é padronizado. Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, tá? Tanto para manter a questão ética e de segurança dos animais, quanto para manter a questão de saúde dos humanos que vão manipular aqueles animais que estão participando de pesquisas, tá? Legislação brasileira de biossegurança, principalmente, e a gente vai entender um pouquinho sobre os organismos geneticamente modificados, que são chamados OGM. Então, sempre que vocês virem essa sigla ao longo do semestre, OGM são os organismos geneticamente modificados, tá bom? E a gente vai encontrar aí bastante na nossa alimentação e em algumas outras questões. Nossa estratégia de trabalho, ela é composta então de aulas expositivas, onde eu vou trazer os assuntos para vocês e a gente vai conversando aqui ao longo da aula. Aqui está trabalhos em grupo, mas eu evito um pouco, porque eu entendo que para vocês é um pouco difícil de se juntar para fazer um trabalho, enfim. Então eu tento dar algumas atividades ao longo da aula mesmo, para que não ocupe o espaço de vocês em casa, tá? Talvez se eu der alguma coisinha em casa, é simples, tá bom? Exercícios em aula, né? Como eu falei, é o que eu gosto mais. Leitura e discussão de textos complementares. Então eu tento sempre enviar para vocês, através ou do e-mail ou dos representantes de turma, algum material complementar. Então, por exemplo, nessa aula hoje eu vou enviar a Lei 11.105, tá? Então, para vocês também terem ideia, poderem entender ali um pouquinho mais o que a gente está trazendo aqui de uma forma mais simplificada na aula, tá? Essa é a bibliografia básica, tá? No curso dessa disciplina. Se vocês quiserem ter acesso aí, não sei se vocês já entraram em contato com os outros professores antes dessa aula, que indicaram a nossa biblioteca. Então tem algumas coisas na biblioteca que vocês podem consultar, enfim, ter mais informações sobre o que a gente vai trazer aqui em aula. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Não? Ai! Aqui a gente conversou já bastante. Oi? Vai, 9 horas. Ah, gente, eu parei, mas tem coisa ainda aqui, pera. É que geralmente a bibliografia é a última, desculpa, viu, pessoal? Então aqui é a bibliografia. Falando um pouquinho sobre a questão da biossegurança em si, né? Então, é considerada a ciência com foco voltado ao controle, ao reconhecimento e à minimização do risco, protegendo de maneira efetiva tanto a saúde humana, quanto animal e quanto ao meio ambiente. Aquilo que a gente já conversou um pouquinho, né? Então, o estudo da biossegurança ele vai visar a prevenção de riscos, principalmente, né? Assim que a gente previne riscos, a gente corta já aí uma grande quantidade de trabalho em relação a isso, tá? Ou então, se não for possível, a contenção dos agentes perigosos e a contenção de riscos, tá bom? A questão da apuração do rendimento acadêmico, né, de vocês, a gente precisa medir de alguma forma, né? Então, a gente tem aí as EGPs, né, a prova número 1, que vai ser no meu aniversário, então eu me dei como presente de aniversário, vocês todos irem muito bem. Dia 19/5 a gente vai ter a nossa EGP2. Dia 26/5 uma prova substitutiva, né? Enfim, considerando as normas, né? Para fazer a prova substitutiva. E dia 16/6 eu espero não encontrar ninguém da turma me dando, tá bom? É um desejo, assim, meu de coração que vocês passem direto. Agora sim, a nossa bibliografia é complementar, tá? Então tem aqui alguns textos a mais do Ministério da Saúde, da Fiocruz, tá? Que são interessantes de ler aí, considerando as questões de biossegurança. Certo? Agora sim. Dúvidas? Vou passar isso aqui para vocês em PDF, tá? Isso. Agora sim a gente vai começar a adentrar aí na disciplina em si, tá? Então, o que vocês consideram saúde? Estar bem. Estar. E mais? Qualidade de vida. Qualidade
qualidade de vida. O que mais? Vou ficar aqui. Melhora. Tá, o que mais? Quem dá mais? O que vocês acham que é? Vocês são pessoas com saúde? Tem vários esportistas aqui com vocês, gente. Caraca, isso aí nem sabe. Eu achei que todo mundo ia falar assim. Oxi, sexta, domingo, é sem saúde? Vou reformular. Ah, tá. Vou reformular agora, então. Vocês não se consideram pessoas doentes? Ué, se vocês não são pessoas com saúde, vocês não se consideram pessoas doentes, vocês são o quê? Depende do ponto de vista. Não tem problema, não tem. Ixi, isso é bom. Mental, acho que. Não, mental não é carente. Mental é uma questão. Tá. Qual outra saúde? Física, mental, espiritual. Ótimo, vocês já estão aí entendendo os conceitos de saúde. O que mais? Então tá. Quem dá mais? Quem dá mais? Posso conseguir? Posso prosseguir? Tá bom. Então vamos entender e conhecer o famoso conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, tá? Então saúde é definida como um estado de completo bem-estar mental, físico e social. Não apenas a ausência de uma doença ou enfermidade, tá? Então isso que vocês falaram é bem interessante, de, por exemplo, eu não estou, por exemplo, resfriada, não tenho nenhuma infecção. Então, será que eu sou considerada uma pessoa com saúde? Então, realmente, o que vocês falaram, depende. Como está a minha saúde física? Como está a minha saúde mental? Né? Como está a minha saúde social, de participação social? Tá? Então, esse foi o conceito que vocês vão ver muitas vezes ao longo do curso e ao longo da vida de vocês, porque é um conceito que perdura aí desde 1946. E ele foi muito disruptivo assim, na área da saúde, porque começou a considerar saúde não só a ausência de doença. Tá? Então, aí ampliou bastante tanto a nossa possibilidade de atuação, quanto a nosso entendimento sobre a questão de saúde. Tá? Em 1986, durante a Conferência de Ottawa, a OMS ela ampliou essa perspectiva de saúde, né, incluindo o bem-estar espiritual, como o colega falou, e o bem-estar cultural, tá? Como componentes aí de saúde, reconhecendo a importância dessas questões para a questão de saúde, de formulação de saúde do indivíduo, tá? Então, esse conceito aí foi atualizado lá em 86. Isso já faz mais tempo do que eu tenho de vida, né, gente? Então, assim, entendam que o conceito de saúde, embora ele esteja bastante atualizado, ele pode mudar ao longo dos anos, tá? Quanto mais pesquisa a gente tem na área, mais a gente vai entendendo aí o que é de fato a saúde. Tá? Hoje em dia, quando a gente estuda saúde, a gente considera também a questão da funcionalidade humana, tá? Embora ainda não esteja inserido de uma forma mais padronizada dentro do conceito da OMS de saúde, né? Vários pontos aí da questão biopsicossocial já estão inseridas, como por exemplo a questão de bem-estar espiritual, a questão do bem-estar social e a questão do bem-estar cultural, quanto que isso interfere na saúde do indivíduo, tá? Então, quanto que isso dialoga com a nossa funcionalidade. Tudo bem? Alguma dúvida em relação ao conceito de saúde? Vocês entendem quando eu falo bem-estar físico, é em questão de estruturas do corpo, tá? Bem-estar emocional ou mental é a questão psicológica do indivíduo. Bem-estar social é o quanto ele consegue participar das atividades propostas ali dentro da comunidade dele, dentro do círculo social dele, tá? O que mais? O bem-estar espiritual é o quanto que ele tem ligação, isso daí não tem relação direta com uma religião, tá? Você pode não ter nenhuma religião, mas acreditar em alguma coisa, que seja nos ETs ou no que for, tá? Ou mesmo a pessoa que não acredita em nada, o quanto que isso também interfere ali na questão de saúde dela. E o bem-estar cultural, o quanto que o indivíduo ele tem proximidade ali, seja com livros, seja com filme, com questões ali culturais desenvolvidas ao seu redor, tá? Tudo bem? Alguém consegue me dar um exemplo de bem-estar social?
Ciclo de amizades, tá? Então é um indivíduo que tem amigos, que convive com esses amigos periodicamente, tá? Por que é importante conviver com outras pessoas? O ser humano é sociável e fica triste assim. Você consegue falar mais alto isso? Porque o ser humano é um animal social e Perfeito. pode entrar em depressão caso não conviva com outros seres. Exato. E aí começa que o bem-estar social ele pode começar a afetar, por exemplo, o mental, né? E aí, se por exemplo é um indivíduo que entra em depressão, será que ele vai continuar fazendo atividade física? Interferir no quarto, vai dormir chorando. Isso, aí vai começar a interferir no físico, né? Então vocês entendem que um problema, entre aspas, em um desses bem-estar, tá? Pode afetar todos. É como se fosse aquele jogo de Lego que a gente pilha, assim. Se a gente tira uma pecinha e o indivíduo está com alguma questão em relação àquela pecinha, pode desabar tudo, tá? Então, por isso que o conceito de saúde ele é bastante amplo, tá? Mas então, por que a gente estuda dentro da biossegurança o conceito de saúde? Bio é vida, né? E aí a segurança, né, da vida ou a vida em segurança. Então, considerando aí a questão de saúde, a gente aplica a biossegurança nesse conceito, tá? Então, a biossegurança é uma condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos, tá? Então, esses 4 componentes inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, tá? Então, aí o conceito de saúde animal ou do meio ambiente, tá? Então, pensando que se a gente interferir na saúde animal ou no meio ambiente, isso também vai impactar na saúde humana. Então, a biossegurança ela engloba principalmente essas três grandes áreas, certo? Então, por exemplo, a questão de segurança alimentar, né? Manipulação de carnes, enfim, o quanto que como aqueles animais são cuidados antes de irem para um abatedouro e para a mesa do consumidor, digamos assim. O quanto que isso interfere ou pode ser um fator de risco de contaminação, né, alimentar para os seres humanos. Então, aí também está envolvida a questão do bem-estar animal. Em relação, por exemplo, ao meio ambiente, né? Então, um local que não tem um bom saneamento, um local que não tem vias públicas com uma boa limpeza, né? Então, locais, por exemplo, que tem contaminação do solo, e aí próximo àquilo tem uma plantação de alimentos, né? De arroz, por exemplo. Quanto que isso pode contaminar e os cuidados que a gente tem que ter em relação à alimentação do ser humano, por exemplo. Então, nós somos uma grande cadeia, né? E precisamos entender aí cada um desses pontos, tá? Então, aí, biossegurança, então, é considerada a ciência com foco voltado ao controle, ao reconhecimento e à minimização do risco, protegendo de maneira efetiva a saúde humana, animal e meio ambiente, né? Então, esse slide a gente já viu na outra aula, mas eu estou reforçando, é importante. O estudo de biossegurança é para realizar a prevenção dos riscos ou, se não for possível, a contenção desses agentes perigosos, tá? Então, dentro da biossegurança, o nosso alvo vai ser a proteção da saúde, tanto do ser humano, quanto dos animais, quanto do ambiente. Não parece repetitivo, mas é super importante a gente entender e fixar essas questões, tá? A proteção da qualidade do trabalho desenvolvido também é extremamente importante, tá? Então, trabalho, a gente entende qualquer atividade que o ser humano desenvolve a fim de modificar algum meio ou alguma questão ali relacionada com o seu bem-estar, né, e com a sua sobrevivência. E essas ações, né? As ações são um conjunto de procedimentos, ações técnicas, metodologia, equipamentos e dispositivos capazes de prevenir, minimizar ou eliminar riscos. Então, considerando, por exemplo, aí um trabalhador, né, que desenvolve sua atividade embaixo do sol, né? Quais seriam as ações para prevenir, por exemplo, um câncer de pele para esse trabalhador? Calma, eu gosto de participação. Boné, protetor solar, roupa térmica, o que mais? Menos tempo de exposição ao sol. Menos tempo, então de repente a gente consegue
modificar ali a jornada, né? Se for possível. Ó. Hidratação, consumo de água, o que mais? Vestuário. E ações de prevenção que a gente pode fazer. Por exemplo, seria interessante regularmente esse indivíduo procurar um dermatologista para avaliar pintas e outros sinais que podem surgir no corpo dele? Sim. Tá? Então, quanto antes uma lesão que a gente acaba considerando, né, avaliando se vai ser maligna ou benigna, uma lesão de pele for avaliada, melhor. Tá? Então, sempre que a gente identificar ali uma pinta, um sinal estranho que cresceu demais ou que não existia, é bom fazer uma avaliação. Tá? Isso daí levem para a vida de vocês, tanto para vocês, quanto para os parentes, quanto, enfim, para os seus pacientes, tá? Não tinha essa pinta, não tinha essa lesão de pele. Quanto tempo você tem? Eu tenho há 2 meses e ela está crescendo. Né? Então é muito interessante, muito importante avaliar, tá bom? Daí o profissional mais adequado para fazer isso é um dermatologista, tá bom? E aí o contexto, né? Então, atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços. Então, todas as atividades, sejam elas basicamente envolvidas aí no trabalho, elas envolvem algum tipo de risco, tá? Seja riscos, e aí a gente vai ver ao longo do tempo, né? Ao longo do semestre. Então, acho que não hoje, mas talvez já na próxima semana a gente já comece a ver riscos. Então, considerando aí alguns tipos de riscos, né? Então, riscos físicos, né? Então, exposição a temperaturas, sejam elas baixas ou altas, exposição à vibração, tá? Exposição à vibração, por exemplo, um trabalhador da construção civil que utiliza aquela britadeira. Então, ele vai ter uma grande exposição, principalmente se for ele que faz sempre o uso da britadeira, grande exposição à vibração. E isso interfere em toda a questão estrutural, articulação, músculo, osso, tá? Principalmente desses indivíduos. Tá? Então, ele pode vir a ter alguma questão ósseo-muscular, não por uma semana de trabalho, mas daqui a 10 anos, talvez, 5 anos, tá? E aí relacionada com essa longa exposição a um desses agentes causadores. Então, por exemplo, outro agente causador, químico, tá? Então, quem trabalha no laboratório faz manipulação de agentes químicos a todo momento, tem o risco de inalar essa questão que esse agente químico tem a questão de poder ter contato com a pele, sem querer ou querendo, enfim, com esses agentes químicos. Então, quanto isso vai interferir na saúde desse indivíduo, tá? Então, sempre considerando todas essas áreas, né? Então, seja da pesquisa, seja da produção de ensino, seja do desenvolvimento tecnológico ou da prestação de serviços. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem como exemplos, né? A questão da alimentação humana, né? Seja a exposição a agentes ali dentro de uma produção que vão retirar agrotóxicos, né? Que vão retirar esses questões de pragas do ambiente e acaba sendo levado para a mesa do consumidor. Questão de pesquisa de vacinas, né? Então, são esses indivíduos que estão envolvidos com essas pesquisas, eles estão também correndo risco, porque eles estão manipulando o vírus, né? Então, eles também estão em relação a isso, né? E aqui, por exemplo, quando a gente faz pesquisas in vitro, né? Também tem um risco aí, porque a gente está manipulando agentes químicos, principalmente, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Se vocês quiserem que eu dê algum exemplo, me perguntem também, tá? Por exemplo, eu não entendi essa questão por exemplo, de pesquisa, que tem envolvido, tá? Eu posso dar exemplos para vocês, tá bom? Se ninguém perguntar, eu entendo que tá todo mundo alinhado em relação a todo mundo entendeu o contexto, tá? Tudo bem? Questões? Tá bom. Então, a biossegurança é um processo progressivo, tá? Que vai ser inserido aí dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina profissional. Deve ser sempre atualizado, porque as coisas mudam, principalmente dentro da área da saúde, e supervisionado, tá? Pelo estar sujeito a exigências de respostas imediatas ao surgimento de micro-organismos mais resistentes e agressivos, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê uma notícia, por exemplo, que é a dengue do tipo 3, que estava há vários anos ausente no Brasil, né? A gente não tinha casos de dengue do tipo 3, ela voltou. O quanto que isso impacta na nossa saúde? O quanto que isso pode ser
desenvolvido por um parente, alguém próximo, ou até mesmo por nós, porque a gente está aí dentro de um ambiente super quente, né? Santos está um forno, e as regiões em volta também. Tem um acúmulo de água, tem desenvolvimento de agentes causadores da dengue, né? E eles não vêm com cor, cada mosquitinho com uma cor diferente pra gente saber se é tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tá? Então a gente sabe que agora o tipo 3 ele voltou a circular aí no Brasil. E isso é muito em relação ao quê? As questões de prevenção que não estão sendo atualizadas e nem supervisionadas, tá? De uma forma adequada, tá bom? Existem outras questões aí, por exemplo, sarampo, rubéola, que tinham sido suspensos, né? A gente não tinha casos há bastante tempo no Brasil e retornou, justamente porque as pessoas estão num movimento aí anti-vacinas e não estão levando os filhos para vacinar como deveriam, né? Então, infelizmente, essas questões de saúde estão retornando. Então, outro conceito, né, outra definição de biossegurança é que ela é considerada uma ciência multidisciplinar. Então, a partir do momento que eu falei para vocês, está envolvido ali em vários trabalhos, né, seja dentro da área da saúde, seja dentro de outras áreas ali relacionadas ao desenvolvimento de trabalho humano, né, ela é considerada multidisciplinar. Por quê? Porque todos têm que estar envolvidos na questão da segurança do indivíduo. Seja uma segurança pessoal, seja uma segurança desenvolvida ali e relacionada com uma questão ocupacional. Tá? Então é multidisciplinar, em que a necessidade de conhecimento de diversas áreas, como por exemplo uma legislação trabalhista, áreas relacionadas à química, à física e à biologia são importantes. Tá? Então, por exemplo, a questão trabalhista, fornecimento de EPIs, equipamentos de proteção individual. Vocês já ouviram falar de EPIs? É uma responsabilidade do empregador, tá? Então, por exemplo, um indivíduo que trabalha no Porto de Santos, não sei quem tem contato aqui com o Porto, né, com essa questão de logística, vocês já viram que, se não todos, deveriam ser todos, mas se não todos, a grande maioria trabalha com capacete? Sim. Será que é confortável aquele capacete nesse calor? Não. Mas é indispensável, tá? E aí o empregador ele tem que fornecer esses equipamentos, tá? É um EPI, o capacete é um EPI. Outra questão, dentro lá da pandemia de Covid que a gente passou, o uso de máscara era muito principalmente dentro de ambientes de saúde, né? E da UTI, por exemplo. Um EPI, tá? Porque está nos protegendo e protegendo as pessoas ao redor de contaminação, tá? Então, é o equipamento de segurança também. Certo? Dúvidas? Então, os riscos presentes, eles podem afetar a saúde dos seres humanos, dos animais e causar danos ambientais, né? Além de promover, de comprometer a qualidade do trabalho. Então, tudo que a gente está falando até agora envolve aí a questão de saúde e segurança, né? Então, a biossegurança dos seres humanos, do ambiente que os seres humanos estão inseridos, né, ou a questão alimentar deles está inserida, e dos animais, seja que fazem parte da nossa alimentação, como não, tá? Então, por exemplo, os animais domésticos, eles também precisam passar por uma questão de cuidados básicos, tá? Então, por exemplo, um animal que foi identificado com raiva, vocês sabem que passa para seres humanos, tá? Principalmente se o ser humano ele for mordido, né, tiver contato com essa saliva aí de alguma forma. A raiva humana, ela age no nosso sistema nervoso central, tá? Inclusive, pessoas que tiveram raiva humana, muitas vezes podem ir a óbito, tá? Justamente pela essa degeneração aí do sistema nervoso central. Então, por isso, a questão de profilaxia dos animais, né, de proteção e cuidado com esses animais, para que não seja transmitido para o ser humano, né? E aí a questão de que, por exemplo, se o ser humano for mordido por um animal que não é dele, ou que ele não sabe se está vacinado contra a raiva, enfim, a questão da profilaxia em relação a soro, vacina, tá? Em relação à raiva, tá? Precisa passar por esse processo porque passa, tá? É transmitido de um animal para o outro, né? No caso dos cachorros, por exemplo, para os seres humanos, né? Então, a biossegurança ela vai ter um papel fundamental na promoção de saúde, né? Principalmente quando a gente trabalha nessa questão de promoção
uma vez que vai abordar medidas de controle e definição para a proteção dos funcionários que atuam na rede laboratorial, além de colaborar para a preservação do meio ambiente, no que se refere ao descarte de resíduos provenientes desse ambiente, contribuindo aí para uma redução dos riscos à saúde. Tá? Gente, não precisa se preocupar, eu vou passar para vocês, eu juro. Eu sei que no começo todo mundo quer anotar. Foca nas outras coisas aqui. Então, é costume, né? Mas eu prometo, eu perguntei para o pessoal que acabou de me eu passei para eles anotar. Para eles eu dou aula de dermática. Então, a biossegurança ela vai ser dividida basicamente em duas, tá? Em dois tipos. A biossegurança legal e a biossegurança aplicada. Então, a gente tem mais contato aí com a nossa biossegurança aplicada, tá? Então, a biossegurança legal, ela é formatada legalmente, né? Os processos envolvendo os organismos geneticamente modificados, principalmente, né? E a biotecnologia, que é o desenvolvimento de produtos ou de procedimentos aí envolvidos com uma questão tecnológica, né? Por exemplo, a questão da engenharia tecidual, né? As pesquisas envolvendo engenharia tecidual, está inserida aí dentro da questão de biotecnologia. E aí ela está dentro da nossa lei de biossegurança, que eu vou passar para vocês também no PDF. E a segurança aplicada ou praticada, né, é o envolvimento direto da prevenção dos riscos gerados pelos agentes químicos, físicos e ergonômicos. Tudo bem a palavra ergonômicos? Não? Vou voltar então nisso. Envolvidos no processo onde o risco biológico se faz presente ou não, tá? Então, ergonômico é tudo que se envolve, por exemplo, nosso conforto em relação ao ambiente, tá? Então, por exemplo, as carteiras elas são padronizadas, certo? Só que vocês têm alturas diferentes, vocês têm composição corporal diferente. Quem está confortável nessa carteira? Tá certo. Tudo bem, vou fazer a pergunta contrária. Quem está confortável nessa carteira? De coração, não tem problema, não tem uma resposta certa. Quem está confortável? Confortável. Não? Você está confortável? Tá. Então, quem mais? Quem mais? Está confortável? Tá bom. Então, a gente tem mais 8h15, tem mais ou menos 1 hora de aula. Então, em 1 hora, 2 pessoas são confortáveis. Mais alguém está confortável? Mais ninguém. Não contei vocês, mas devem ter em torno de 30 pessoas aqui. De 30 pessoas, 2 estão confortáveis nessa carteira? Será que ela tem uma boa ergonomia? Ou seja, boas medidas de altura, de distância, de local de apoio do braço? Aparentemente não. Tá? Então a ergonomia, quando a gente pensa em ergonomia, a gente pensa em adaptar o ambiente para o conforto da utilização do indivíduo, né, como um ser único e diferente. Tá? Então aqui teria que ter uma carteira desenvolvida de um tamanho diferente, de largura diferente, lado diferente. Não tem? Para quem é canhoto? Tem. Tem aqui. Então se alguém for canhoto. Mas então, vocês concordam que tem menos de canhoto? Como assim? Quantos canhotos vocês têm aqui? Eu sou dessa, mas tem alguém canhoto aqui? Tá vendo? Então talvez as pessoas... Talvez... Esse é o carro, mano? Esse é o carro? Acabei de falar que quase não tinha canhoto e levantou uma assim. Olha, tem mais gente canhoto do que gente confortável na carteira. Olha que interessante. Só que vocês estão com carteira de canhoto? Não, só você tá. Você achou que você tá com carteira de canhoto. Só que acontece, a gente não faz esse tipo de medida aqui, né? Os alunos. Qual que é a melhor altura para você? Qual que é a melhor distância da perna? Por exemplo, uma pessoa alta vai ficar muito desconfortável, principalmente se juntar uma carteirinha na outra, certo? A gente não faz esse tipo de medida, porque as carteiras são, entre aspas, padronizadas. Né? E essa padronização, ela serve uma certa regulamentação. Geralmente ela se apoia na NR17, que é a norma regulamentadora da ergonomia, tá? Onde a gente vê mais ou menos, dentro da população brasileira, qual que é a altura média, qual que é a altura do indivíduo média, qual que é a composição corporal média do indivíduo. E aí as coisas que são produzidas em grande quantidade, elas seguem
normativa mais em média, tá? Só que quando a gente trabalha dentro da área de saúde do trabalhador, a gente pensa na adaptação daquele campo de trabalho para a composição corporal daquele indivíduo, tá? E até mesmo das restrições desses indivíduos. Então, por exemplo, é um indivíduo que tem uma questão lombar, alguma afecção lombar, e ele trabalha abaixando e levantando muitas vezes. Então, se eu puder dar uma mesa que vai deixar as questões de trabalho dele, né, o que ele precisa manipular ali mais altinho, ele não vai precisar abaixar e levantar várias vezes. E talvez isso impacte na questão de dor dele depois do serviço, né? Então, tudo isso é pensado quando a gente pensa em ergonomia, tá? Tudo bem aqui? Então, aí, onde se encontra, né, a biossegurança aplicada? Então, aí a gente vai entrar em diversos locais, seja laboratórios, né, e aí a gente pensa, por exemplo, laboratório que a gente tem aqui, de histologia, laboratório de anatomia, os laboratórios de cinesiologia, ou de terapia manual, ou de eletroterapia, todos esses laboratórios que existem, e aí tem laboratórios que tem do lado de fora da universidade, como por exemplo, laboratórios de análises clínicas, tá? Então todos esses tipos de laboratório, e qualquer laboratório que vocês pensarem, vão ter alguns riscos relacionados à biossegurança, e precisa seguir algumas normas, tá? Então vou dar um exemplo para vocês. Laboratório de anatomia. Como vocês acham que tem que ser a vestimenta para ir para um laboratório de anatomia? Não, então a gente vai conversar sobre isso na sala. Jaleco, o que mais? Sapato fechado, o que mais? Propé. Propé não precisa. Cabelo preso é importante para vocês não sujarem o cabelo. Não é nem para não sujar né? A peça anatômica. Luva, o que mais? Calça comprida. Então, se você se incomodar com o cheiro, pode utilizar máscara. Não é necessário. É mais que os técnicos de laboratório que precisam utilizar mais equipamento. Mas como alunos não precisam, tá? De óculos. Então, assim, é importante e a gente pega muito no pé em relação a isso, tá? Então, por exemplo, o aluno chegou para aula de anatomia, tá de short, tá de chinelo. Você acha que vai entrar no laboratório de anatomia? Não vai. Tá? É dia de prova, professora. Não interessa. Porque é norma de biossegurança. Vocês estão aprendendo hoje, na segunda semana de aula, que não pode. Então, não pode alegar ignorância na prova de anatomia. Ah, eu não sabia que não podia vir de chinelo. Então, não pode. Vou falar para o professor de anatomia. Vocês sabem agora, tá bom? Por quê, gente? Risco de contaminação, tá bom? E aí a gente não pode assumir como universidade riscos de vocês se contaminarem nesses ambientes, tá bom? Indústrias, né? Então aí a gente pensa N tipos de indústrias, né? Tanto indústria alimentícia, quanto indústrias de ferro, de carro, enfim, todos esses tipos de indústria têm equipamentos, e esses equipamentos eles têm algum risco para o funcionário, tá? Seja de explosão, seja do funcionário colocar a mão e puxar a luva e acabar machucando a mão, enfim, diversos tipos de lesões, né? Hospitais, a gente tem escrito hospitais, tá? Ficou escuro na projeção, mas eu juro que depois dá pra ver direitinho no PDF. Centros de diagnóstico, né? Então, por exemplo, exposição a raio-x, por exemplo, tem um risco de exposição alto de desenvolvimento de algumas doenças, né? Então, tanto que esses indivíduos que trabalham nessas áreas de risco, né? Tanto que vocês vão ver lá, só pessoas autorizadas, alguns tipos de placas indicando que não é qualquer um que pode entrar ali, né? E não é qualquer roupa também que pode entrar ali. Enfim, tem riscos também para esses indivíduos. Hemocentro, né? Tá ali manipulando sangue, e sangue vocês sabem que é um agente de transmissão de algumas doenças, né? Então, por exemplo, ISTs podem ser transmitidas pela questão de manipulação incorreta do sangue, né? Consultórios e clínicas, né? Então, seja o seu consultório particular, seja aquelas grandes clínicas de tratamento, elas precisam seguir algumas normas de biossegurança. Postos de saúde, né? Questão pública, relacionada ao SUS, também precisa seguir algumas normas de biossegurança. Universidades também, tá? Então, seja nos laboratórios, seja nesses laboratórios que eu falei para vocês, seja, por exemplo, nos laboratórios de pesquisa, tá? Então, na
manipulação de animais durante a pesquisa, então tudo isso tem normas de biossegurança envolvidas. Tá? Então aí um breve histórico, só para vocês entenderem de onde surgiu, né, essa questão, essa preocupação com a biossegurança, né? Então o conceito de biossegurança ele surgiu lá na década de 70, então faz alguns anos aí já. Numa reunião no Asilo Mar, na Califórnia, quando a comunidade científica iniciou uma discussão aí sobre os impactos da engenharia genética na sociedade. Algumas datações anteriores, né, já indicavam, por exemplo, que Aristóteles indicava que a gente precisava lavar as mãos. Algo muito importante ali, na época que ele viveu, né, cerca de 400 anos antes de Cristo, onde a questão de banho, que a gente tem hoje muito envolvida, não sei quantos banhos vocês tomaram já hoje, ou se tomaram banho hoje, mas, por exemplo, o brasileiro costuma tomar pelo menos um banho por dia, né? Enquanto que se a gente leva isso lá para a Europa, para a Ásia, datações antes de Cristo, provavelmente não era um hábito tão comum, né? Então ele já falava sobre a questão de transmissão de doenças pelos indivíduos não lavarem a mão. E pensem, em 2025 a gente ainda fala que os indivíduos precisam lavar as mãos, né? Quanto que isso ainda é uma discussão atual, né? Mas lá quando surgiu, ele surgiu impulsionado aí pela questão de engenharia genética mesmo, né? A questão de manipulação da genética, tanto dos alimentos quanto dos animais relacionados aí ao consumo humano. Então foi um dos disparadores, né? Para essa questão voltada aí para a biossegurança. Ainda na década de 70, a OMS já começa a definir o que é biossegurança, então a partir dessa primeira discussão, né? Então biossegurança passa a ser as práticas preventivas para o trabalho com agentes patogênicos para o homem, né? E é quando a OMS coloca homem, é a questão do ser humano, tá? O foco volta-se então para a saúde do trabalhador frente aos riscos biológicos do seu ambiente ocupacional, tá? Onde ele desenvolve a sua atividade de trabalho. Vocês querem fazer intervalo? Então, 9 horas a gente tem a aula inaugural. Aí vocês voltariam 45? Vocês querem ganhar mais 10 minutinhos de aula e depois vai até as 9? Pode ser? Aí a gente meio que finaliza essa aula. Pode ser? Pode ser. Me lembra daqui a 10 minutos? Então, na década de 80, seguindo um pouquinho, né? A OMS incorporou tudo bem, gente? Tudo bem? Incorporou essa definição, né, de chamados riscos, sejam eles químicos, físicos, radioativos ou ergonômicos, presentes nos ambientes laboratoriais, que trabalhavam aí com agentes patogênicos, tá? Então aí, os manuais de biossegurança, eles vão começar a ser publicados nessa época, né, na década de 80, a partir, principalmente de 84, né, repleto de códigos que direcionam aí a conduta dos profissionais e os procedimentos que precisam que são desenvolvidos para controlar essa exposição aos riscos, tá bom? Então, o símbolo do biorrisco, né, ele foi criado em 1980 e aí tem como objetivo identificar áreas de risco e alertar para uma possibilidade de riscos, tá? Além disso, tem vários outros tipos de símbolos relacionados com os riscos que a gente vai ver na próxima aula. Aí, pode falar. O que deveria ser feito para combater essas bactérias que tem no ambiente hospitalar? Algumas coisas podem ser feitas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer para combater. Então, por exemplo, a gente vai no médico. O médico passa 7 dias de antibiótico. Vocês tomam 7 dias de antibiótico? Não tomar os 7 dias de antibiótico coloca a sua saúde e a saúde da população em geral em risco. Por quê? Você não tomou os 7 dias de antibiótico que indicam que aquela bactéria vai ser morta, certo? Então, se ela sobreviver no teu corpo, pode ser que ela vire uma superbactéria, entendeu? E resistente àquele antibiótico. Não aconteceu, mas aí você vai mudar suas condutas a partir disso, né? Então, isso que está ao nosso alcance, né? Então, o médico falou 7 dias, são 7 dias. O médico falou 5 dias, são 5 dias. Ah, mas sobrou 2, joga fora, tá? E como que joga fora? Não é na privada. Ele fala 7 dias, tá? Vocês sabem que a gente não tem que jogar o comprimido que sobrou
no vaso sanitário puxar descarga? Porque isso contamina o meio ambiente e aí vocês estão correndo risco de biossegurança? Até estragar. E depois estraga, vivência? Depois que estragar, vai jogar fora. No lixo normal? Não, a segurança, ela joga lá no lixo normal. Ah, não, você não conta, porque daí... Eu tenho uma... Então, no lixo normal você vai contaminar o solo. O solo. Por quê? No Brasil, a maior parte... eu vou falar. No Brasil, a maior parte do nosso lixo domiciliar vai para aterro sanitário, certo? E aí eles vão ser enterrados. Vai contaminar o solo. Esse solo, ele... Por exemplo, você chega nos lençóis freáticos, vai para onde? Água potável que o ser humano tem contato novamente. E mesmo com esses filtros que tem para água potável, alguns tipos de medicamento eles passam. Depois o que? Queima, transforma em pó, dá o estalo. Calma, vou falar. Quando vocês tiverem medicamentos vencidos, ou até mesmo aquelas draguezinhas, sabe? A embalagem que vem o medicamento, tem que ser levado na farmácia, que se chama logística reversa. Todo local que produz um lixo com risco, ele precisa receber esse lixo de volta e dar o seu devido destinação. Por exemplo, na droga Raia, na drogacia da Raia, tem lá. Quando você, é que ninguém olha, né? Mas do ladinho de onde você entra, tem um negocinho assim, ó. Você vai descartar bula, embalagem de remédio vencido ou que você não vai usar. Tem lá, levem lá, tá? Você pode fazer isso 2 vezes por ano. Vai juntando, não consumam e deixem longe de crianças e leva lá na farmácia. Se é uma pessoa que vai sempre na farmácia, leva 1 vez por mês. Tá bom? Fica exatamente pelo resíduo, entendeu? Que pode contaminar. A embalagem também. Então, por exemplo, o vidrinho do xarope, você vai levar pra lá. Vou lavar? Não, porque daí você vai contaminar a água, tá? Você vai levar pra lá e eles vão dar o destino, tá? Nossa, então, tipo assim, quando eu tomo xarope, eu lavo a tampinha na água. É, mas eu concordo que a menos quantidade que você for lavar todo, tem que lavar, né, gente? Essa questão da tampinha você precisa lavar. Tudo bem? Do quê? Mas talvez quando você ficar doente de novo não é aquele remédio, ou então ele já vai estar vencido. Então aí tem isso, olhem a data. Mas, por exemplo, pacientes idosos, eles não tendem a olhar a data. E eles tendem a jogar no vaso sanitário. Então aí conscientizem os parentes de vocês, não joguem mais no vaso sanitário, tá? Tudo bem? Pode falar. Não. Tudo certo? Então tá. Então, já lá na década de 90, em um seminário realizado no Instituto Pasteur, que é bastante relacionado aí não é o Instituto Pasteur de Santos, tá, gente? É lá na França. Que é bastante relacionado com pesquisas, né? Foi observada a inclusão de temas como a ética em pesquisa, que é super importante, seja ela com seres humanos, seja ela com animais, o meio ambiente, animais e processos envolvendo aí a tecnologia do DNA recombinante, tá? Que a gente já está envolvendo aí a biotecnologia, por exemplo. Então, no Brasil, como que está, né? Então, desde a instituição das escolas médicas, ainda sendo experimental no século XIX, vem sendo elaboradas noções sobre os benefícios e riscos inerentes à realização do trabalho científico, em especial em ambientes laboratoriais, tá? Então, aí o projeto de lei, em momento da biossegurança, foi submetido à aprovação do Congresso Nacional em 89, tá? Então, pensem, só em 89 isso veio para ser discutido aqui no Brasil. Então, teve aí um retardo nessa questão de biossegurança no Brasil, né? O maior interesse, né, por normas definidas para o manuseio dos usos de organismos geneticamente modificados, principalmente, né, os transgênicos, por exemplo, veio aí da Convenção sobre a Diversidade Biológica, aprovada em 92, durante a Confederação Nacional das Nações Unidas para o Meio, tá? Meio ambiente, estou faltando uma palavra aí, eu vou corrigir antes de mandar para vocês, que foi a Rio 92, tá? Ela aconteceu no Brasil, e aí a partir desse momento a discussão em relação a esse assunto foi disseminada, tá? Então a lei de biossegurança, ela não é tão velha assim, né? Ela é de 95, e aí regulava todos os aspectos, né? A primeira lei de biossegurança de 95, regulava todos os aspectos de manipulação e uso dos organismos geneticamente modificados no Brasil, incluindo as pesquisas em contenção, experimentação do campo, transporte, importação, produção, armazenamento e comercialização. Então, vocês percebam que envolve vários setores, não é um setor só, tá?
E aí o uso terapêutico, por exemplo, de células tronco embrionárias, mais autorização, né, para uso comercial de alimentos transgênicos, foi inserida, né, acrescida essa lei. E aí a lei que a gente tem hoje, mais nova, né, essa lei de 95 ela foi revogada e substituída pela lei que a gente tem mais recente, né, em relação a isso, que é a lei 11.105, que a gente conversou na aula, nos slides anteriores, né, de 24 de março de 2005. Tá? Então percebam que é algo relativamente recente ainda. Tá? Então a lei 11.105, de 24 de março de 2005, ela vai estabelecer as normas de segurança e mecanismos de fiscalização. Tá? Então não adianta falar assim, tem que ser desse jeito. Tem alguém, algum órgão que tem que vir e fiscalizar se essas pessoas, se esses profissionais, se essas empresas estão cumprindo as normas. Tá? Tendo então como diretrizes o estímulo do avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, né, e a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, além da observância dos princípios de precaução, né, e proteção aí em relação à vida. Né? Então aqui eu tenho o link da lei, mas eu vou passar para vocês em PDF depois. Tá? Então, essa lei ela vai dispor em relação à construção, ao cultivo, à produção, à manipulação, ao transporte, à transferência, à importação, à exportação, ao armazenamento, à pesquisa, à comercialização, ao consumo, à liberação e ao descarte. Tá? Então, não faça a pergunta na prova. Alguma coisa dessa figura vai cair. Eu gosto de coisas coloridas. Lembrem alguns, tá? Gente, não precisa decorar, só ver. O que a lei nos... Não, gente, não vou perguntar coisas minuciosas, né? Também não dá. O que ela abrange? Mas assim, por exemplo, algo que a gente conversou aqui, descarte de medicamentos. Não precisa ser descarte de medicamentos, mas descarte. Tá ali. É um item, a gente conversou sobre isso. O que mais? Consumo, a gente conversou sobre a questão de carne, a gente tem que ter uma observância de onde ela foi produzida, de onde ela é comercializada, tá? Então, consumo. Pesquisa, a gente falou bastante sobre o laboratório de pesquisa, tá? Eu estou falando aleatoriamente, não quer dizer que são esses que vão cair. Mas são coisas fáceis, relativamente fáceis de lembrar, porque a gente discutiu isso, tá? Prometo que não vai ser difícil. Bom, a minha prova ela tem questões fáceis, questões médias e questões mais difíceis, tá? 8h35? Então tá bom, a gente pode continuar no próximo. Eu tô no estágio 18, ele vai até 22. Vocês querem finalizar ou eu finalizo a aula que vem? Na próxima aula? Então tá bom. Me lembre que eu tô no 18, então.